Professor Fernando, mais uma aula de Geografia, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos dar início à apostila 3, capítulo 4, cujo tema central é África. Então, vamos primeiro para a parte de introdução, depois vamos falar do quadro natural e, respectivamente, os aspectos sócio e econômico. Quando nós falamos de África, nós vamos estar falando do terceiro maior continente, tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Para muitos, é muito conhecido e chamado de continente miserável. Mas essa miséria, muitas vezes, provém do seu forte processo de exploração imposto pelos povos europeus. É importante salientar que quando eles dividiram a África, o fizeram de acordo com seus interesses. Então, eles fragmentaram, na realidade, a África, e colocaram tribos rivais dentro de um mesmo país. Isso provocou uma forte tendência a vários conflitos internos, várias guerras civis dentro do continente africano. Aqui eu tenho a imagem da África, A África tem uma diversidade muito grande de climas, de vegetações, de solos. É importante ressaltar que a África possui uma diversidade muito grande tanto da fauna quanto da flora, mesmo porque é o único continente intertropical, ou seja, fica em dois, fica entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ele é cortado ao do Equador, como nós vamos ver agora. Então, observe o mapa da África. A África conta hoje com 54 países. Como eu passei para vocês, é um grande continente intertropical. Ao centro é cortado pela linha do Equador, acima trópico de Câncer e abaixo o trópico de Capricórnio. É importante nós estarmos falando das fronteiras do continente africano. Então, só para vocês terem ideia, ao norte, a África tem como fronteira o Mar Mediterrâneo e a Europa. Importante estar ressaltando isso aqui, Mar Mediterrâneo e Europa. Na sua parte nordeste, a África faz fronteira com o Oriente Médio, continente asiático. A leste, Oceano Índico, e a oeste, Oceano Atlântico. Na parte sul, ela faz fronteira com os dois oceanos. A África ou tem a sua maior parte do seu território, localizado com clima tropical, Então, clima tropical é o clima que predomina dentro do continente africano. É um continente com 75% das suas terras intertropical, como eu disse. A palavra inter quer dizer entre, tropical, trópicos. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aqui é uma questão muito, muito legal de se estudar da África. Então, a África é muito dividida. Então, ela tem uma parte, o divisor dela é o Saara, o grande deserto, que, por sinal, é maior que o Brasil. Então, abaixo do Saara, eu tenho a África subsaariana. África abaixo do Saara. Essa África também
é conhecida como África Negra, porque tem a sua população majoritariamente negra. Acima do deserto, ou acima do Saara, nós vamos ter a chamada África Setentrional, ou ela é conhecida como África Branca ou Islâmica, né? Então nós vamos dar mais características dessa parte da África. Essa parte da África, a África Setentrional, tem a sua população majoritariamente branca. Então por isso que as pessoas cometem um erro, né, quando elas falam de África, continente negro. Na realidade, nós temos que dizer que a África tem a maior parte da sua população negra. Então nós não podemos, nesse caso, generalizar. Aqui nós temos um mapa que mostra, né, a chamada África Branca, que está na cor amarela, e a África Subsaariana ou África Negra. Você pode ver que a África Branca, ou a África Islâmica, ou a África Setentrional, né, ela é composta pelo Saara Ocidental, por Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Sudão. Né? Esses países têm toda uma característica bem própria, né? Esses países são de origem árabe. É bom nós estarmos ressaltando. Aí na parte de baixo, em rosa, nós temos a chamada África Subsaariana. Um continente com domínios e planaltos. Né? Na realidade, a África tem um relevo, né, dominado por planaltos antigos, ou seja, um terreno mais antigo, né? Haja vista que vocês não encontram notícias, por exemplo, de terremotos, né, no continente africano. Por quê? Porque a maior parte do continente africano é composto por terrenos mais antigos, das eras pré-cambriana ou da era paleozoica. Então, são terrenos mais antigos. Outro aspecto que vai fazer com que a África tenha uma quantidade muito grande de minérios. Então, toda a região, todo local, composto por terrenos mais antigos, geralmente são dotados de uma quantidade muito grande de minérios diversos. Assim como também tem uma parte de terrenos sedimentares na África, no qual nós vamos encontrar petróleo, certo? Então, o relevo da África ele é formado por planaltos antigos. Se são planaltos antigos, eles já estão muito desgastados, né? Tem uma média de altitude em torno de 1.000 metros. Eles dizem aqui que o relevo da África ele se espelha, né? Então, eles vão colocar alguns exercícios para vocês, no qual vai surgir a palavra simetria, ou seja, eles são semelhantes. Que região que é semelhante? A parte central e sul do continente. Tá? Então, eles são intercalados por bacias sedimentares, drenadas por extensos cursos d'água. Então, é importante ressaltar que a África ela tem a parte hidrográfica da África é muito rica. A África é rica em lagos e pobre em rios. Né? Porém, tem um rio muito importante, que é o Rio Nilo, que nós vamos estudar mais à frente. São poucas planícies e as grandes formações montanhosas. Olha só, vou colocar aqui as que merecem de destaque, por exemplo. Ao norte, nós temos a cadeia do Atlas, o maciço de IH, o Monte Tibete, o maciço da Guiné e o maciço dos Camarões na parte oeste. E na parte sul, a cadeia do Cabo e os montes da Kingsberg. Beleza? Então, essas são as maiores altitudes do continente africano.
Então aqui eu tenho o mapa físico do continente africano, né? Ele mostra na legenda que a altitude média da África vai vir em torno de 1.000 metros, né? Na realidade, eu vou estar mostrando para vocês, né, os principais planaltos desse continente, assim como vou mostrar o principal lago, os principais desertos, para que vocês possam começar a se localizar. Eu vou até pegar uma canetinha aqui para estar assinalando para vocês. Eu tenho aqui, ó, na parte noroeste da África, a cadeia do Atlas. A maior altitude, né, no noroeste do continente africano, a cadeia do Atlas. Eu tenho na parte central do Saara, eu tenho dois pontos que são relevantes. Aqui eu tenho o Monte Tibete e eu tenho também o Monte Aga nessa região. Tá? Aqui na parte ocidental da África, né, eu tenho o Monte ou Maciço da Guiné e eu tenho o Planalto de Camarões nessa região. Mais ao sul, eu tenho a Cadeia do Cabo e o Monte Drakensberg, nessa região aqui, ó, Monte Drakensberg. Tá? Porém, as maiores altitudes da África vão estar nessa região aqui, ó. As maiores altitudes da África estão nessa região. Aqui eu tenho dois grandes montes, duas grandes altitudes. Eu tenho o Monte Quênia, com aproximadamente 5.200 metros de altitude, e eu tenho o Monte Kilimanjaro, com mais de 5.890 metros de altitude. Essa é a maior altitude do continente africano, Monte Kilimanjaro. Monte Kilimanjaro fica entre o Quênia e a Tanzânia. Certo? Aqui eu tenho, tá, o que nós chamamos de chifre da África, né? O nome condiz com a circunferência, né, dessa região. Ele tem um formato de chifre, é uma das regiões mais pobres do mundo. Ficam países aqui como Etiópia, Somália, Eritreia, né, Djibouti, então alguns países muito pobres. Aqui, na região dos Grandes Lagos, eu tenho o chamado Lago Vitória, o lago mais importante, né, do continente africano. No Lago Vitória nasce o rio Nilo, principal rio da África e o segundo maior rio em extensão territorial. É importante vocês estarem ligados, né, nesse assunto, mesmo porque daqui a pouco nós vamos trabalhar a rede hidrográfica e vamos falar muito da questão lacustre, ou seja, dos lagos da África, assim como os rios da África. E para finalizar essa parte, nós vamos falar também do Saara, né, que é o maior deserto do mundo, tá? Tem cerca de 8,6 milhões de quilômetros, é maior que o Brasil. Tá? E nós temos aqui na parte de baixo o deserto do Kalahari, os dois grandes desertos do continente africano. Aqui nós temos também no continente africano uma grande falha geológica. Aqui nessa região aqui, ó, nós temos uma grande falha geológica. Essa falha geológica, né, essa ruptura, essa fossa, é conhecida como Vale do Hat, muito trabalhada também no continente africano. Próxima aula, nós começaremos falando de rede hidrográfica, vamos falar de clima, dando continuidade a esse conteúdo. Um bom dia a todos.